Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir que você que está aqui na casa de Deus, você se coloque de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Por favor. Lucas, capítulo de número 18, eu quero ler alguns versículos aqui para nossa meditação. Prometo ser bem breve na palavra de hoje. Mas esse hino que nós cantamos, ele é uma inspiração para as nossas vidas. Ele nos faz pensar muitas vezes. E essa tarde eu estava pensando no hino que nós iríamos louvar a Deus, como assim o fizemos agora há pouco. E inspirou a ministração que eu estarei trazendo nessa noite, cujo tema é Queira Ser Como Uma Criança. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 15 diz assim: E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Amém. Tome assento aí, em nome de Jesus. Imagina só que os discípulos, eles estão vendo Jesus curar, fazer milagres, libertar. E aí alguém, que a Bíblia não fala quem, mas isso acontece mais de uma vez nos evangelhos sinóticos. Se você procurar, você vai ver isso acontecendo várias vezes no ministério de Cristo aqui na terra. Alguém chega com crianças e pede para Jesus tocar nessas crianças também. É como alguém que chega para o pastor e diz assim: ora aqui para Deus abençoar o meu filho, naquela crença de que aquele líder, uma vez orando, faça um milagre. É como no interior, que as crianças quando nascem são levadas até benzedores. E tem-se a ideia de que aquele benzedor, uma vez feito todo aquele ritual, aquela criança vai ser abençoada. Assim já era na época de Jesus. Então os pais levaram as suas crianças porque viam que ali havia um homem de Deus, e que esse homem de Deus, aquilo que ele tocava, mudava. Quem estava doente ficava curado, quem estava endemoniado ficava liberto, e por aí via. E diz a Bíblia que quando os meninos, essas crianças chegaram até Jesus, os discípulos começaram a repreender. E detalhe, quando a Bíblia fala de repreender, não é uma coisa educada, porque a gente está falando de um povo, de uma cultura que é uma cultura dura. O judeu não alisa na fala, irmão. Ainda é assim em Israel. O judeu não alisa na maneira como ele conversa, na maneira como ele quer falar. Ele fala e ele é grosso, já por natureza. Agora imagina na época de Jesus os apóstolos, que na sua maioria eram pescadores, semi-analfabetos, por assim dizer, se fosse nos dias atuais. Pessoas ignorantes por natureza, vendo essa molecada chegando, e em tese atrapalhando tudo. É igual quando crianças começam a correr aqui no culto, e eu começo assim: pelo amor de Deus, alguém segura esse menino aí. Para não dizer assim, segura essa peste, segura esse endemoniado, segura isso. É assim que a gente age. E assim os discípulos de Cristo também agiram. Olharam para aquelas crianças e começaram a dizer: essas crianças são uma tentação do cão. Vamos embora, tira essa gurizada daqui. Jesus olha aqui. Jesus estava curando pessoas, quando ele percebe que quando as crianças se aproximaram dele, os discípulos repreenderam as crianças, e a repreensão não era: filhinho, com licença, agora não pode, é faça, sai daqui moleque, faça daqui. E Jesus para o que estava fazendo. E aí surge uma coisa curiosa, porque Jesus diz para eles assim, mantenha esse livro aberto aí em Lucas capítulo de número 18, porque a gente vai ler não só esse verso, mas alguns versos que tem nesse capítulo para nossa meditação.
É curioso porque Jesus disse assim, Jesus chamando para si. Olha o que Jesus faz, irmão. Jesus para de curar os adultos, para de dar atenção para os adultos, olha para as crianças e diz assim, vem cá vocês. E lá vem a gurizada para perto de Jesus, faz aquela roda. Jesus olha para essas crianças e diz assim, deixem que elas venham, porque delas é o reino de Deus. E se ele parasse aí, já seria suficiente para eu e você meditarmos em por que eu deveria querer ser como uma criança. Mas ele diz uma coisa curiosa, ele diz assim, em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entra nele. Jesus não disse assim, quem não for como uma criança, se você não for como uma criança, você não pode entrar no reino de Deus. Não nesse texto. E há um outro verso lá em Mateus que fala exatamente o que eu acabei de dizer. Mas aqui especificamente, quando também mais uma vez tentaram repreender as crianças que estavam chegando perto de Jesus, Jesus olha e diz, olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Se vocês não receberem o reino de Deus como as crianças recebem. E aí eu fiquei curioso, eu fiquei pensando essa tarde, Sandro, como é que as crianças recebem o reino de Deus? Para Jesus chegar a nos dizer que nós devemos receber o reino de Deus como as crianças recebem. E diz mais, e quem não receber o reino de Deus como as crianças, elas não entrarão no reino de Deus, essas pessoas não entrarão lá. Então como é que as crianças recebem o reino de Deus? Eu fiquei meditando essa tarde, fiquei pensando, e eu queria nessa noite meditar com você em algumas coisas que eu vejo nas crianças, e que por causa disso, pela forma como elas recebem o reino de Deus para elas é aberto, e para muitos de nós adultos é fechado. Eu quero meditar com você nessa noite para que você entenda e aprenda o que Jesus quis dizer quando ele disse, olha, façam como essas crianças, porque a forma como elas recebem o meu reino garante a elas a entrada na glória. E você já parou para pensar como é que uma criança recebe o reino de Deus? Vamos lá. Primeiro, as crianças, elas recebem o reino de Deus com alegria. Vá agora ali em cima, em uma das salas, onde tem um professor ou uma professora, pregando o evangelho de Cristo, numa linguagem infantil para crianças. E você vai ver elas brincando, elas sorrindo, elas alegres, elas pulando. Você pega uma música e chama as crianças e diz assim, crianças, vamos cantar essa música aqui para Jesus? Vamos nos colocar de pé. Se for uma música animada, você vai ver uma agitação que parece não ter fim. Se for uma música lenta, você vai ver as crianças com uma tristeza que você dá dó de olhar para elas. Porque a maneira como elas olham para o reino de Deus, as suas emoções, a maneira como elas recebem o reino de Deus, é completamente diferente da gente. Nós, quando estamos na igreja e estamos ouvindo alguém falar de Deus para nós, muitos de nós estamos às vezes até dormindo, outros estão com pensamento no que vai se pagar amanhã, naquela conta que vai vencer, outros ficam pensando, meu Deus, eu preciso ainda resolver aquilo quando eu chegar em casa, eu ainda tenho aquilo. Não consegue parar para viver exatamente o fluir do Espírito de Deus naquele exato momento. Mas uma criança, se ela é chamada a ouvir sobre Deus, ela para e se encanta quando se fala dele. Então quando uma criança é chamada e alguém vai contar-lhe uma história, vai contar algo sobre Deus ou sobre a palavra de Deus, é incrível a maneira como elas param com uma atenção para ver. E elas ficam olhando para você vidrado, como se estivesse olhando para o próprio Deus. E elas vão imaginando aquela história acontecendo. Elas vão vivenciando aquela história. E você passa ali às vezes 30 minutos contando uma história. E a galera está atenta, te olhando, percebendo. E tentando chegar para ver o que vai dar no final daquela história. Eu vejo isso
Nós compramos uma Bíblia que tem umas imagens de QR Code neles, que você vai lá no celular, clica, e o celular começa a contar a história. Quando a gente coloca, eu vejo os meninos lá em casa, eles ficam vidrados, olhando para o livro e ouvindo a história. E quando a gente acaba de contar ou de ouvir aquela história, naquele exato momento que a gente acabou, a gente pergunta: o que você entendeu? Ela repete a mesma história e fala dessa história com uma emoção diferente da maneira como nós olhamos. Para você encantar uma criança com o reino de Deus, você não precisa fazer muita coisa, meu irmão. Você não precisa, encher o culto de mensagens que toquem o coração delas. Você não precisa usar nenhum tipo de psicologia para poder tentar trazer a cabeça daquela criança, porque o reino de Deus a elas é encantador, ao passo que quando nós somos adultos, parece que tudo tem que ser muito mecânico, nos tornamos tão críticos, que aquilo que não está engrenando na nossa opinião, a gente não tem a nossa atenção para aquilo. E a Bíblia vai e fala assim: se você não recebe o reino como a criança recebe o reino de Deus, em outras palavras, se você não conseguir receber o reino de Deus com a mesma alegria, com o mesmo contagiamento de alma que uma criança recebe, você nunca entrará no reino de Deus. Mas se você consegue ouvir essa palavra e no seu coração surgir uma alegria, porque essa palavra é a palavra de Deus, é porque o reino de Deus foi feito para você. Aleluia. Uma coisa que eu acho invocado nas crianças: criança chora também, mas ela é diferente da gente. Eu vi uma pessoa chorar por 3 dias seguidos, porque foi roubado o celular dela. Por 3 dias seguidos, chorando, sofrendo, porque tinha roubado o celular, porque tinha roubado o celular, porque roubaram meu celular. Uma criança, ela acaba de perder um negócio, 5 minutos ela chora, e chora que ela esperneia, mas quando dá 5 minutos depois, ela não lembra nem do que se perdeu, porque a maneira como ela olha para as coisas é diferente como nós olhamos. Jesus olha para as crianças e diz assim: vocês precisam olhar para o reino de Deus, receber o reino de Deus como as crianças recebem. Elas não olham para o reino de Deus como um grande depósito de coisas das quais elas podem conquistar e ter. Elas não olham para o reino de Deus e elas não vêm para a igreja imaginando que bênção, que vitória que elas receberão. Elas não vêm para a igreja para dizer assim: papai do céu, eu vim aqui porque eu preciso de um carro novo, eu vim aqui porque eu preciso de uma casa nova, eu vim aqui porque eu preciso de cura. Elas vêm para a igreja simplesmente porque querem estar na igreja, porque a igreja de alguma forma proporciona a elas um momento de alegria de estar na presença deste Deus. A motivação da criança, quando ela olha ao redor dela, é diferente de como o adulto olha. E aí é por isso que a gente canta: eu quero ser como uma criança, te amar pelo que és. Você ama a Cristo pelo que Ele é. Jesus nunca deu um carrinho de brinquedo para uma criança, irmão. Você não vai ver em toda a Bíblia Jesus dando coisas a crianças. Ele não deu um presentinho para elas, mas elas eram apaixonadas por Jesus. É curioso porque a criança tem uma perspectiva e um olhar para Cristo. E naquela época, quando as crianças se aproximavam de Cristo e Jesus dizia assim: pode deixar vir, e havia aquela alegria, elas não entendiam o que era receber uma cura, meu irmão. Porque se meu filho me vê doente, no outro dia me vê bem, para ele não fez diferença. Ele não entende isso. Ele não compreende o que é estar enfermo para morrer e estar com saúde. A criança, de modo geral, ela não consegue dimensionar essas diferenças que nós percebemos, mas Cristo diz: nós temos que ter essa perspectiva, esse olhar para Cristo, como a criança olha para Ele. Então a criança olha para Jesus com um olhar de encantamento.
não como alguém que está esperando receber um presente, não como alguém que está esperando receber um milagre, não como alguém que está esperando receber uma cura. E Jesus disse: olha, delas é o reino de Deus, porque a forma como elas me recebem garante a elas o reino de Deus. Elas não chegam perto de mim pelo que eu posso dar a elas, elas chegam perto de mim pela minha essência de quem eu sou. Como você tem chegado próximo de Jesus? O que tem te levado até Ele? Qual é a tua motivação de estar na presença dEle, de estar com Ele? Você veio para o culto hoje, você já orou aqui. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui me assistindo, em algum momento falou alguma coisa com Deus, em algum momento fez alguma oração, e na sua oração você falou o que para Ele? Senhor, eu vim aqui porque eu quero te adorar, Senhor, eu vim aqui porque eu quero te exaltar. Se foi isso, eu quero te convidar um dia a entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é para estas pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. As crianças, elas são sinceras. Não existe diplomacia entre crianças. Não existe ética na área, no meio infantil. Não existe eu sou o filho do rei, aquele é o filho do bastardo. Quando elas se juntam, todas elas brincam na lama e se sujam da mesma lama, jogam com a mesma bola, brincam da mesma forma. Eu acho interessante quando Cristo diz que para que eu compreenda e receba o reino de Deus, como as crianças recebem, elas recebem o reino de Deus com sinceridade. Sabe o que é massa numa criança? É que uma criança, ela simplesmente não vê motivação para mentir. Ela aprende a mentir, sabe com quem? Com a gente. Eu saí para comprar o almoço hoje. Cheguei ali no lugar que eu esqueci o nome, Frango Dourado, será como é o nome daquilo ali? E aí tinha uma fila enorme. A mulher disse assim: vai levar 50 minutos para você receber essa comida aqui. Falei: então eu vou ali comprar um sorvete. Virei para os meninos que estavam comigo, só eu e os meninos, assim: meninos, é o seguinte, vou levar para vocês tomarem sorvete, mas pelo amor de Deus, quando chegarem em casa, não digam que comeram sorvete, porque se vocês disserem que comeram sorvete, vai ter um maior mundo de confusão lá em casa, porque vocês não almoçaram, porque eu levei para comer sorvete, porque não almoçou, porque o sorvete, porque não era horário de comer sorvete. E pai é pai, sabe como é que pai é, né? Quem é pai entende isso aí. Tá bom, vamos. Fomos comer sorvete. Aí cada um pegou um negoção de sorvete, comemos sorvete, maravilhoso, sorvete estava uma delícia. Vamos lá, pegamos a comida, chegamos em casa, botou na mesa. Júlia nem sentou, ela ia sentando, que ela disse: nós comemos sorvete, mamãe. E aí, lógico, Maíra fez o que toda mãe faria: mas rapaz, como é que você fez isso na hora do almoço e não sei o que, e papapá. Eu olhei para a Júlia e disse: obrigado, filha. Você... aí ela lembrou: não podia dizer, né, papai? Eu digo: obrigado de novo, filha. As crianças, elas são sinceras na demonstração de sentimento. Criança, se ela não gostar de ti, ela não finge, ela não te abraça, ela não dá tapinha na costa e diz assim: olha, eu gosto de você, querido, querida. Ele não faz isso. Jesus disse: olha, você tem que receber o reino de Deus como as crianças recebem. É porque há sinceridade quando ela se aproxima de Deus. Se uma criança precisar falar algo para Deus, ela não vai, sabe, encher de dedos: ó querido e amado Deus dos céus, Criador do universo. Ela não vai usar pompa para falar, ela não vai ter retórica para falar com Deus. Ela vai chegar e vai dizer para Deus exatamente, e sem detalhes, ela vai dizer: pai, pum, Jesus, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, não gostei. Jesus, eu gostei disso. Então Jesus nos chama nessa noite de hoje para nós recebermos o reino dele como uma criança recebe. A criança recebe o reino de Deus com sinceridade de espírito. Ela não finge estar cantando. Quando ela quer cantar, ela canta mesmo. Mas quando ela não quer, ela não fica fingindo. Hoje até disse na EBD, né, pastor, para os homens, quando estávamos ensaiando: pelo amor de Deus, se você for subir para ficar só babodeando palavra, nem sobe, fica lá embaixo, porque a gente quer ali em cima pessoas que queiram louvar a Deus de verdade.
Porque Deus vê a sinceridade do coração da gente, irmão. Deus olha lá dentro, Deus olha para dentro da nossa alma. Quer ver só uma coisa curiosa? Lucas capítulo 18, por favor. Versículo de número 9, diz assim: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e outro era cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não são como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que posso. Olhe para mim, que caba sensacional. Fariseu era estudante da palavra. Fariseu eram pessoas que afinco estudavam a lei. Que cara jejuava, papai, era 2 vezes por semana. Dizimista fiel. O cara não faltava um culto. E tinha mais. Ele estava tão acima da média que ele não pecava. E aí olha só como é curioso, porque o texto continua e diz assim: o cobrador de impostos, porém, estando de pé de longe, olhe para cá. Tudo na Bíblia tem um porquê de ser. O cara ficou de longe. Eles estão chegando no templo existia uma escadaria que você subia cantando o Salmo 150 ou alguns dos salmos da Bíblia enquanto você subia. Era um rito que se fazia. E aí você adentrava no templo já depois de um processo de purificação que você fazia nas mikvahs. Então você tomava um banho ritual para se purificar, para subir cantando, para apresentar a sua oferta a Deus, para apresentar o seu sacrifício a Deus lá no templo em Israel. Então o fariseu, ele sobe com a melhor roupa que tem e chega bem perto do altar, porque ele é o cara. O texto diz que o publicano, cobrador de impostos, ele não teve nem coragem de chegar perto, ele fica de longe, ele olha para o altar e diz assim: tem coragem, deixa eu ficar aqui onde eu estou. E olha o que o texto diz. O texto diz assim: nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Pois a qualquer que se exaltar será humilhado, e a qualquer que se humilhar será exaltado. Olhe para cá. Que texto brilhante. Sinceridade diante de Deus. E aí Jesus disse: olha, nós temos que ser como estas crianças e receber o reino com a mesma sinceridade que elas recebem. Elas se aproximam de Deus e não fingem que são alguma coisa, elas se humilham diante de Deus. É por isso que eu sempre falo, tem um irmão que eu amo demais aqui da nossa igreja, e ele é um irmão como qualquer outro, comete erros, comete falhas. E um dia a esposa dele chegou para mim e disse assim: pastor, eu não entendo como é que Joãozinho vai louvar a Deus lá com vocês, vai louvar a Deus lá com a igreja, está louvando a Deus, e chora, sente a presença de Deus, fala em língua estranha. Eu não admito isso, pastor, isso para mim está errado. Eu falei: a beleza de Deus é que Deus não é você nem sou eu, Deus vê lá no coração. E talvez lá no coração deste homem, ele chegou na igreja todo destruído, dobrou-se e ele disse assim: Senhor, eu não presto para nada, mas eu vim te adorar porque tu é digno de ser adorado. Aí Deus olha para o cara que está do lado e diz: Senhor, eu tive um dia maravilhoso, jejuei hoje, estou cheio do Espírito Santo, vim aqui para te adorar. Deus olha assim para ele assim: hã? Eu nem sei se tu precisa de mim, porque tu está tão cheio. Então a sinceridade é uma característica das crianças e que a Bíblia nos ensina. Nós temos que ser sinceros com este Deus que nós servimos, porque quando nos aproximamos dele, nós não conseguimos enganá-lo. Nós podemos enganar multidões, nós podemos nos enganar,
mas nós não conseguimos enganar aquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome de Jesus. E é massa, porque quando a gente fala de sinceridade, Felipe, a palavra sinceridade vem do latim sincera. E a palavra sincera no latim, ela foi utilizada pela primeira vez lá em Roma. Sabe por quem? Por aqueles que fizeram uma encomenda para que fizessem uma estátua esculpida de pedra. E os caras que eram os artífices começaram a esculpir. Quando foram apresentá-las ao imperador, achavam que o imperador colocaria dentro do palácio aquelas estátuas. Só que quando eles estavam esculpindo nos seus armários, nos seus escritórios, lá nas suas garagens, alguns pedaços das pedras eram lascados de forma errada. Eles pegavam cera da cor da pedra, colocavam no lugar e raspavam, e ficava perfeito, papai. Então as estátuas eram colocadas sempre dentro do palácio. Nesse dia o imperador chega e diz assim: todas essas estátuas eu quero elas aqui na frente, bem na frente, no sol, para que todos vejam a beleza dessas estátuas. Os caras se apavoraram, porque quando deu 10 horas da manhã que o sol rancheu em cima, a cera começou a derreter, e a estátua que era tão bonita agora ficou feia, toda cacarecada, toda quebrada. E aí o imperador vai e fala: vocês foram sinceras. Vocês não deveriam ter feito o que fizeram. Usaram cera, e eu não quero com cera. A ideia de sinceridade é: não há máscara. A ideia de sinceridade é: não há nada que vai borrar no sol. A ideia de sinceridade é: quando você chegar diante de Deus, você precisa ser quem você é, porque eu posso não ser quem eu sou para o Caio, para o Fábio, mas para Deus não há como se esconder. Então, se você quer entrar no reino de Deus, seja sincero com este Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Terceiro, as crianças, elas são humildes. E Jesus disse que se você quiser entrar no reino dele, você tem que receber o reino com humildade. É curioso, porque a criança, ela nasce com uma tábua rasa. Criança não sabe o que é ser preto ou branco, meu irmão. Criança não entende o que é racismo. Racismo é uma coisa de gente adulto. Criança não entende o que é ser rico ou pobre. Não entende. Porque você pode ter certeza, e eu já fiz isso e vi que é mesmo. Você vai lá na loja, compra um presente caro, que vem naquela caixa que parece que foi feita pelos melhores reprodutores, os melhores produtores da Walt Disney. Os caras fazem um negócio incrível. E o brinquedo está dentro. Você chega empolgado para o seu filho e dá aquela caixa. Ele abre, tira o brinquedo, bota de lado e vai brincar com a caixa de papel. Se fosse um adulto, ele destraçalhava a caixa para pegar aquilo que estava dentro, porque ele sabia o valor do que estava dentro. Opa, esse negócio aqui é caro, eu quero o que está caro, eu quero aquilo que está dentro, que é o que realmente tem valor. Uma criança, ela não consegue ter essa percepção. Ontem foi o aniversário do meu filho, e ele recebeu muitos brinquedos, muitas coisas. Alguém deu para ele lá um carrinho de Fórmula 1, que deve ser um brinquedo bem barato mesmo, mas alguém deu lá esse brinquedo para ele. E quando eu estava com ele, porque eu fui para casa com ele para ajudar ele a abrir os presentes, vamos papai, vamos, a gente colocou tudo na cama e a gente ficou abrindo, e ele rasga esse aqui para mim, o saco, aí eu rasgava e deixava ele abrir o pacote. Tinha muita coisa que ao meu olhar era massa, que eu peguei inclusive um e eu comecei a brincar com um negocinho lá, e ele nem tinha um. E depois que ele olhou aquele bando de coisa, ele olha para aquele carrinho que era a coisa, no meu olhar, que eu não daria valor. E pronto, o resto da noite só existia esse carrinho, e era o carrinho de Fórmula 1. Aí Júlia chega, olha, se empolga também com o carrinho, decide desmontar ele todinho para depois remontarem junto. E as crianças vão brincando
com uma humildade de espírito que chega a chamar a atenção de nós que somos adultos. Porque o olhar que elas têm para as coisas, o olhar que elas têm para aquilo que para elas tem valor, é diferente do olhar que nós damos. E Jesus nos ensina: sejam como elas, sejam humildes como elas. Às vezes nós não conseguimos ser gratos a Deus pelo café da manhã, enquanto uma criança recebe um pacote de biscoito creme crack e tem a oportunidade de comer um creme crack, e ela está agradecida a Deus porque tem aquele priquinho para comer. E eu fico pensando: meu Deus, o teu reino é um reino incrível, porque de fato no céu as coisas são tão gloriosas, são tão chamativas da atenção, que é preciso a gente ser como criança para a gente não se perder no céu. De tão glorioso que será aquilo que nos aguarda. Deus nos chama para sermos como crianças. Quem entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite? Quando a gente olha para a Bíblia, em Lucas, no capítulo 9, no versículo 46, diz assim: e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou junto de si e disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. Qualquer que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é o maior. Jesus literalmente pega novamente uma criança e diz assim: sejam como ela, olhem para o reino como ela, vivam como ela, porque ela olha para mim diferente de como os adultos me olham. As multidões seguiam Jesus porque queriam milagres, curas, maravilhas, e queriam comer o pão que ele providenciou para as pessoas. Mas as crianças estavam com ele porque havia encantamento ao olhar aquele homem que era como eu e você, feito de carne e osso, mas que estendia a mão sobre um paralítico e ele andava, estendia a mão sobre aquele que estava surdo e ele voltava a ouvir, colocava a mão sobre o endemoniado saía os demônios e a pessoa ficava liberta. Quando eles olhavam o que Jesus fazia, eles se encantavam, porque esse homem era um homem diferente, era o Filho de Deus na terra. Quarto, talvez uma das melhores e mais maravilhosas características da criança, e é a que mais impedirá a gente de entrar no reino de Deus, será essa: criança não guarda mágoa, fofa. A gente guarda. A gente guarda ressentimento, a gente às vezes é vingativo, às vezes leva isso para frente, às vezes a gente passa tempos. Tem famílias aí que filhos não falam com pais há anos. Tem filhos, tem pais que não falam com seus filhos há anos. Tem parentes que não falam, tem irmãos que não falam com os seus irmãos de sangue há anos. Mas eles estão na igreja, estão cantando com os que cantam, estão dizimando com os que dizimam, estão orando com os que oram. E Deus está dizendo: se você não for como uma criança, você não entrará no reino de Deus. É por isso que Jesus disse naquele dia: dois estarão juntos, um será tomado, o outro será deixado. Porque naquele grande dia do arrebatamento, muitos irão se surpreender e vão dizer assim: mas caramba, eu caminhava no mesmo caminho que você, eu ia para a mesma igreja, eu ouvia a mesma palavra, eu cantava com você, eu pregava com você, eu fazia com você, mas só que você no seu coração não recebia o reino de Deus como a criança recebe. E a Bíblia ensina, elas não... Está saindo o som aí, pastor, certinho? Está tudo certinho? Saiu? Está saindo? Está ok? Que bom, obrigado. É que o pastor Fábio está fazendo um check-up aqui, ver se está saindo o som, mas está saindo, pastor, até eu ouvi aqui. Está tudo bem. Então, voltando para cá rapidamente. Entenda, nós somos chamados a sermos como as crianças, porque elas não guardam mágoa. E é massa, porque você está vendo ali a criançada se matando, brigando. Vai um adulto ali, intervém, sai o adulto de cena. Se fosse um eu,
brigando com Kylie, brigando com Adão, com Robert, eu virava e saía e não tinha sangue que fazia voltar mais. Hoje não, talvez amanhã, e olhe lá, se eu ainda quisesse olhar para a cara deles, e eles para a minha. Porque nós nos desentendemos, nós discutimos, nós não chegamos a um acordo e não concordamos com aquilo que está sendo o cerne da briga. A criança não entrou em acordo, não teve jogo para eles, o negócio deu certo, mas 5 minutos depois, está todos os 5 de novo brincando com uma nova brincadeira, porque se aquela não deu certo, vão brincar de outra coisa. E ninguém lembra quem começou a briga antes, ninguém lembra quem empurrou, ninguém lembra quem pegou o bogue, ninguém lembra disso. A gente ia jogar bola quando eu era criança, sempre tinha briga. Quando a briga, a gente estava brigando, bolacha comia para todo lado, e todo mundo brigava com todo mundo. Quando acabava de brigar, todo mundo ia para o seu canto, dava meia hora, alguém dizia assim, eu não vou para casa agora não, ainda vou jogar o outro, eu também. E tá, meia hora depois está todo mundo jogando bola de novo, com o olho roxo, nariz quebrado, com o ar arranhado, mas está todo mundo jogando bola. Crianças, Jesus nos chama a sermos como as crianças. Elas não guardam sentimentos ruins dentro de si, elas não têm psicose, irmão, neurose. São problemas de adultos, somos nós que empurramos isso dentro da garganta da criança. Somos nós que forjamos nela os traumas que nelas são criados. E Jesus nos chama, seja como uma criança. Não guarde mágoa no seu coração. Não leve para frente aquilo que te incomoda. Faça como uma criança faz. Vire a folha, siga em frente, porque a caminhada é longa. Você ainda vai morar com este camarada bem aí, que você não gosta, lá no céu de glória. Você vai ter que aprender a lidar com essa mulher bem aí, porque ela vai estar lá no céu de glória do teu lado. Você vai ter que entender que o céu para onde essa pessoa que você não fala vai, é o mesmo que você deseja ir. E nós viremos e conviveremos juntos no céu de glória. Quinto, as crianças, elas são misericordiosas. Eu vi um estudo curioso. Foi feito nos Estados Unidos, um estudo com várias crianças. Pegaram sempre em pares, às vezes homem com homem, menina com menina, às vezes menino com menina. Eles sempre pegavam duplas. E em 100% dos casos o resultado foi o mesmo. Isso chamou a atenção desses caras. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram um pratinho, 2 pratinhos, com uma cuba de alumínio em cima, que não dá para ver o que tinha dentro do pratinho. E eles colocavam os 2 pratinhos, um de frente para cada criança. E eles diziam, nós vamos sair daqui da sala, e quando nós saímos, vocês vão levantar a tampa, e o que tem para vocês é para vocês comerem, cada um tem o seu. E em todas as experiências eles só colocavam biscoito em um prato, não colocavam nos 2. Sempre vinha um prato vazio e um prato cheio, um prato vazio e um prato cheio. Em todas as ocasiões, não teve um único caso que foi diferente. Todas as ocasiões, a câmera está filmando sem que elas percebam. Quando os adultos saem, sai uma voz dizendo, agora vocês podem comer. Elas vão rapidamente e levantam, cada um levanta o que está na sua frente. Aquela que vê que não tem nada, ela se entristece na hora. Muda o semblante na hora, a câmera está filmando, o semblante decai da criança. E aquela que vê que está com um prato com biscoito, o sorriso vem de ponta a ponta. E ela vai diretamente e pega o biscoito. E todas fizeram a mesma coisa quando iam levando na boca, que olharam para o lado e viram a colega sem ter o biscoito. Elas, antes de levar na boca, elas quebravam o biscoito. A outra não pedia. A outra não dizia, me dá que é meu. A outra não dizia, vamos dividir porque eu fiquei sem nada. Antes da outra pensar em falar, a outra está lá anestesiada com a dor, com o seu problema, que eu não tenho comida. Ela quebra o biscoito e dá. Cada uma fazendo de uma forma mais bonita do que a outra. A cena você chora olhando. E os pesquisadores chegaram à conclusão de que as crianças, elas têm um nível, um senso de misericórdia, de empatia, superior a qualquer adulto que já seja preparado para ter empatia. Porque o adulto, ele precisa do estímulo.
Se eu chego aqui e digo, gente, vamos levantar uma campanha para ajudar o missionário tal, que ele está passando dificuldade, aparece meia dúzia, não houve estímulo. Mas se eu chego aqui e digo, gente, deixa eu mostrar um vídeo, olha como o Tarcísio está aqui passando necessidade, olha como é que está aqui a situação dele, gente, eu chorei, meu Deus, quando eu vi, metade da igreja assim, agora eu quero ajudar. Porque houve uma motivação para gerar empatia, para gerar amor ao próximo. Criança não precisa disso. Criança, ela é misericordiosa por natureza. E a Bíblia diz assim, se você quer entrar no meu reino, disse Jesus, seja como uma criança. Receba o reino como uma criança. Viva como uma criança. Será que você tem conseguido ser misericordioso com quem precisa da sua misericórdia? Será que você consegue estender a mão a quem precisa? E que Deus está te permitindo estar naquele momento da sua vida, naquele local, porque Deus está contando que você tenha uma atitude diferente. Deus nos chama a ser como crianças. Quem entende isso aqui pode dar glória a este Deus. Sexto, e eu já vou encerrar. Criança não tem ambição. A Bíblia fala que os discípulos, isso acontece 2 vezes pelo menos no Novo Testamento. Os discípulos brigam, aqui em Lucas, acontece também, salvo engano, em João e também em Marcos. Lembrei agora. Os discípulos brigam e começam a dizer assim, Jesus, quando a gente chegar lá no céu, eu quero sentar à tua direita, meu irmão quer sentar à tua esquerda. A ambição natural do ser humano. Os caras estavam andando com Jesus e estavam almejando o trono de Jesus. Os caras eram apóstolos e se pudessem tiravam Jesus do seu trono para dizer assim, Jesus não, senta aqui, eu sento no teu trono. Quando você olha para a Bíblia e vê Jesus falando que as crianças, para elas o reino é aberto, porque a forma como elas recebem o reino de Deus é diferente, não há ambição nas crianças. Quantas vezes você viu orando, uma criança orando, pedindo para Jesus dar para elas coisas que sejam, no mínimo, grandiosas, financeiramente falando. A criança chega para orar e vai falar com Deus, chega a ser curioso. A motivação que elas têm para falar com Deus, quando você motiva elas a orarem, é diferente. A sensibilidade que elas têm para perceberem que você não está bem, é incrível. Hoje a minha filha chegou para mim, eu estava lá em cima na mesa, um pouco depois do almoço, e eu estava sentado olhando para o vento. Não sei se já aconteceu isso contigo, tu olhar para o nada assim por meia hora, estático, e alguém pergunta, o que você está pensando? Você diz assim, eu não estou pensando em nada, eu estou só olhando aqui para a parede. Ela ia descendo, Fábio, ela vai até o meio da escada, ela volta, e eu estou sozinho sentado. Ela vem me dar um abraço na costa, pela costa assim, eu sentado e diz assim, papai, eu te amo muito. Eu acordei daquele anestésio que eu estava olhando ali para o vento, e virei para ela, papai também te ama, filho. Aí ela virou de novo e disse assim, papai, eu lhe amo muito. Eu não falei nada para ela. Mas as crianças têm uma sensibilidade para perceber a sua alma, que um adulto não tem, papai, a não ser que ele seja sinestésico. As crianças, elas conseguem ver lá dentro de você. Você pode chegar sorrindo como for, mas ela olha para você e ela te percebe. Porque as crianças, elas não têm, quando se aproximam de você ou de mim, a ambição que nós temos. Eu te dou carinho para que você me dê carinho. Eu te dou um abraço porque eu quero um abraço. As crianças se aproximam da gente muitas vezes sem querer nada a não ser nos dar atenção. Fique de pé um minuto, por favor. Porque a 7ª e última característica é a que mais me chama a atenção. Há umas 2 semanas atrás, a gente ouviu um barulho de um negócio que caiu lá em casa. E é incrível isso. Os meus filhos dormem no quarto deles hoje. Os 2 vieram correndo, gritando. Eles nos chamaram, Maíra.
Eles correram gritando, entraram no quarto, eu peguei um susto, que eu digo, pronto, tem um ladrão em casa e eu já vou dar uma de ninja aqui. Elas entraram no quarto tão desesperado e eu ouvi o barulho, mas eu presumi que fosse alguma coisa que tinha caído mesmo. Com a chuva, alguma doidice caiu. Eu digo, eu não vou nem ver, eu vou ver só amanhã. Mas quando elas ouviram o barulho, elas vieram correndo no quarto, entraram desesperadas e gritaram, papai, 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 tem alguém aqui, papai, está acontecendo alguma coisa. E como lá em casa tem câmera para todo lado, eu liguei o painel onde mostra todos os ângulos da casa e fui olhando compartimento por compartimento, até o quarto deles, tudo. Não, filho, não tem nada, foi um negócio que caiu ali. Você sabe qual é a maior característica que Jesus disse? Quando o filho, referindo-se às crianças, diz assim, delas é o reino de Deus, porque elas recebem o reino de Deus dessa forma. Você sabe qual é a maior característica que a criança tem em relação ao reino de Deus? É que elas entendem que elas dependem de nós, pais. Um filho, quando está em desespero, ele liga para o pai, para a mãe. Hoje eu disse para uma pessoa, aqui na escola dominical, que há momentos na minha vida que eu sinto muito falta da minha mãe, porque minha mãe mora muito longe, eu moro aqui sozinho nessa terra, não tenho familiares aqui. E às vezes eu sinto falta da mãe, do pai, meu pai também não mora aqui. Mas principalmente da mãe, porque eu sou muito apegado a ela. Você sabe qual é a maior característica que uma criança nos mostra que nós deveríamos ter enquanto adultos? É a total dependência do Pai Celeste. Deus nos chama para sermos como crianças. Deus chama você para ser como criança. Deus te chama para depender dEle. Deus te chama para chegar para Ele e chamá-lo de Pai. A maior beleza da Bíblia é que quando Deus se revela para nós através de Jesus, Ele não se revela como Deus, Ele se revela como um Pai. E Ele diz, eu sou o vosso Pai. Deus nos ensina a sermos como crianças, porque Ele quer que nós aprendamos com estas crianças, que assim como elas dependem de nós, seus pais, nós temos que depender deste Pai Celeste, para tudo nas nossas vidas, porque Ele quer ser não apenas o seu Deus, mas Ele quer ser o seu Pai, alguém que faz parte da sua vida, e da história da sua vida. Quem deseja ser como criança aqui? Não é fácil. Ser como criança exige que você libere no seu coração o que está aí guardado. Ser como criança exige que você seja sincera com Deus. Ser como criança exige que você e eu não tenhamos as ambições que este mundo tanto nos obriga a ter. Criança se contenta com qualquer coisa, adulto não. Adulto precisa de ter contentamento naquilo que dá-se valor. Criança dá valor às sensações. E Jesus nos chama a ser como crianças. Quantos querem ser como crianças aqui? Eu quero lhe convidar, você que é um homem inclusive, a cantar conosco, para Ele. Queira ser como uma criança. Queira ser como uma criança nas mãos deste Deus. Porque é maravilhoso ter um Deus que nos olha como filhos e não só como servos. Quero ser como a criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo
Diga para Ele nessa noite. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, nos faz como crianças, Pai. Nos faz como as crianças, Deus. Nos ajuda a sermos sinceros contigo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em humildade. Nos ajuda, Senhor, a entender que nós temos um Pai. E que este Pai é um Pai que cuida, é um Pai que zela. É um Pai que nunca nos deixaria só. E que a Tua palavra diz que ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, Tu jamais se esqueceria de nós. Tu és o nosso Pai amado, o nosso Pai celeste. E nós queremos ser como as crianças diante de Ti. E te pedir, Senhor, nos faz como crianças. Nos ajuda a receber o Teu reino como as crianças. Nos ajuda a amar a Ti como as crianças Te amam. Com sinceridade de espírito. Para que nós um dia, Senhor, vivamos deste reino de glória que nos aguarda. E possamos Te bendizer. Podemos Te adorar. Possamos Te exaltar. Podemos Te cantar, Senhor, aqui nessa noite. E cantar com a nossa alma, pois sabemos que Tu consegues sondar o nosso coração, e que ninguém nos conhece melhor do que Tu, Senhor. Por isso a Ti damos a honra, a Ti damos a glória, a Ti damos louvor para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Só os que creem e só os que desejam ser como criança, levante a sua mão e aplauda Jesus nesta noite. Se alguém aqui nessa noite quer receber o reino de Deus na sua vida, se você deseja receber o reino de Deus, Jesus é a única porta. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está me visitando, a única forma de nos chegarmos a Deus é através de Jesus. E Ele nos chama como crianças. Vinde benditos do meu Pai. Se você no seu coração deseja receber Jesus, eu quero lhe convidar a sair do seu lugar, vir até aqui. Eu quero orar por você. Eu quero lhe apresentar esse Pai maravilhoso, que é o Pai do nosso Salvador Jesus, que quer ser seu Pai. Ele não quer ser apenas Deus, mas Ele quer ser seu Pai. E a única forma dele se tornar seu Pai é através do Filho Jesus Cristo, porque Jesus pagou o preço, e preço de cruz, por nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Adore a Deus nessa noite.